Olá! Seja de volta à nossa sala de aula. Vamos pro De Volta EBD? Tá um calor no Rio de Janeiro, gente, que eu tô precisando do quê? Me entregar ao mate gelado para sobreviver a esse calor. Inclusive, estava pensando que eu preciso de um banquetinho, alguma coisa para poder botar meu mate enquanto a gente conversa. No último vídeo do De Volta EBD, a gente andou um pouquinho para trás para entender como é que o livro de Deuteronômio nos dá os indícios de como que se olha para o outro, como que o outro é importante para a bênção e para a ruína do povo de Israel. E aí, muito bem, se por um lado o livro de Deuteronômio ele nos dá todos os indícios para entender o que a historiografia deuteronomista está defendendo. E aí, se você não viu o último vídeo, eu sugiro fortemente que você pause esse vídeo, pá! Corre lá no outro vídeo, dá uma olhadinha e depois você volta aqui, tá? Mas muito bem. Se o livro de Deuteronômio ele nos dá esse vislumbre de como a historiografia deuteronomista pensa o mundo, Deus e o outro, dentro dessa coleção existe um outro livro que para nós ele é crucial, sobretudo porque nessa reconstrução historiográfica a gente vai precisar de um herói. Esse herói já vai aparecer. Mas antes desse herói aparecer, nós temos um prólogo, que é o epílogo de um dos livros da historiografia deuteronomista, que é o livro de Juízes. Lá no último versículo do livro de Juízes diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Veja bem, a historiografia deuteronomista, ela é também uma historiografia pautada nessa monarquia. E a monarquia de Israel, ela se torna uma peça-chave da agência de Deus para esses teólogos deuteronomistas, historiadores deuteronomistas, como você preferir. Para quem não lembra, tudo bem, você viu o vídeo, mas você não lembra, eu vou relembrar com vocês que os nossos historiadores deuteronomistas, eles estão escrevendo durante o período do segundo exílio da Babilônia. E qual é a grande questão? A grande questão é que eles estão tentando entender como é que o povo de Israel se deteriorou a tal ponto de se tornar um exilado político em um país que despreza os costumes, as crenças de Israel. E é nesse processo que eles vão construir uma narrativa de resposta. A historiografia deuteronomista está buscando responder essa primeira pergunta: o que nós fizemos que, de alguma forma, nos trouxe até aqui? Será que você já olhou para alguma coisa na sua história e pensou: nossa, o que eu fiz para chegar até aqui? Era isso que eles estavam, de alguma forma, tentando construir aqui. O livro de Juízes traz para nós algumas histórias, algumas façanhas positivas e algumas muito negativas, para dar conta de mostrar para nós o caos no qual esse mundo pré-monárquico está inserido. O tempo inteiro o livro de Juízes ele está apontando que existe um outro caminho de construção desse universo. E esse caminho, para os historiadores e teólogos deuteronomistas, é o caminho de uma construção centralizada no trono e no templo. E é por isso que o livro de Juízes constantemente nos lembra: olha a que tipo de barbárie o ser humano é capaz quando não é bem governado por um rei segundo o coração de Deus. Pescou da onde eu estou tirando essa frase? Porque a historiografia deuteronomista ela tem alguns heróis, alguns grandes heróis. E o primeiro deles é ele mesmo.
esse que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, que é Davi. E muito bem, quando a gente chega em 1 Samuel, que é um livro dessa coleção historiográfica deuteronomista, que está tentando explicar pra gente aquela pergunta que eu falei pra vocês. Qual é a pergunta? Como nós chegamos até aqui? Como o povo de Israel caiu tanto? Como? Como é que a gente chegou a esse fundo de poço? Muito bem. Quando a gente chega em 1 Samuel, capítulo 17, a gente ouve pela primeira vez um nome, que é o nome de Golias. É muito interessante porque se você lê o livro de Samuel, e eu convido que você faça isso, você comece lá no início, dá uma lidinha no livro de Samuel, e você vai ver que Davi, esse nosso personagem, ele é apresentado duas vezes. Ele é apresentado como esse Davi que enfrenta Golias, e é muito interessante porque ele, num primeiro momento, é apresentado como um escudeiro de Saul. E aí fala pra nós que Saul estava ali na corte. O capítulo 16 nos mostra que Samuel unge Davi, e Davi é apresentado pela primeira vez para nós, leitores, em 1 Samuel 16. E aí ele tá ali dentro da corte, ele é escudeiro de Saul e tal, não sei o quê. E aí, quando chega no capítulo 17, Davi é apresentado de novo, como se ninguém conhecesse ele. Parece que as novelas, que no capítulo seguinte eles acham que a gente sofreu amnésia, e aí eles repetem tudo que aconteceu no capítulo anterior. Mas não, porque ele é apresentado de uma forma diferente. E aí, uma das possibilidades que a gente ouve, sobretudo a partir da grande pesquisa historiográfica e teológica e arqueológica, é que existiam duas lendas possíveis sobre Davi, duas histórias possíveis sobre Davi, e esses historiadores deuteronomistas estão permitindo que as duas coexistam sem tentar responder qual que é verdade e qual que é mentira, porque isso não é importante aqui, tá? E muito bem, no capítulo 17, nós somos introduzidos a Golias. E Golias é o inimigo perfeito para nos mostrar um pouco como é que Israel olha para esse outro. Primeiro, ele é forte, alto, musculoso, usa uma armadura que inspira muito medo. Olha aqui, capítulo 17, versículo 4. Do acampamento dos filisteus saiu um lutador. Seu nome era Golias. Sua estatura era de 6 côvados e um palmo. Tinha um capacete de bronze na cabeça. Vestia uma couraça escamada. A couraça pesava 5.000 ciclos de bronze. Trazia grevas de bronze em suas pernas. É uma armadura... Meu Deus, não tem uma referência melhor a não ser essa. É uma armadura tipo do Cavaleiro do Zodíaco. Coloca um Cavaleiro do Zodíaco aqui na tela, em algum lugar. Era uma armadura tipo de um Cavaleiro do Zodíaco. Era isso que a gente estava lidando. Era um homem gigantesco, um homem zarrão e uma armadura que parecia que saiu de um filme. Porque ela era toda escamada, ela era brilhante porque era de bronze. Ele trazia uma lança gigantesca que pesava 600 ciclos de ferro. Então, assim, é um negócio assim sobre-humano. A gente está aqui olhando para um gigante, um super-herói, e nós seremos introduzidos a Davi para uma segunda vez. Tem um podcast chamado The Bible for Normal People, em que ele fala pra gente um pouco sobre 1 Samuel, e ele conta de como existiam múltiplas lendas para essa figura, esse herói que é Davi, e como ele é apresentado duas vezes nesse texto. Num primeiro momento, ele é apresentado para nós quando Samuel vai à sua casa ungir um dos filhos de Jessé, e ele é aquele filho que inclusive ninguém nem lembra dele, ele estava lá no campo, né? E ele é apresentado
apresentado novamente aqui, porque no capítulo 17, versículo 12, ele diz pra gente de novo: Davi era filho de um efrateu. Isso que eu estava querendo dizer quando eu disse que parecia uma novela, que é para caso você tenha esquecido. Muito bem. Vamos voltar. Qual é a pergunta que os historiadores e teólogos deuteronomistas estão tentando responder? Como caímos tão fundo? Como chegamos a esse fundo de poço, que é o local onde estamos, que é esse exílio aqui? E eles estão respondendo essa pergunta a cada nova narrativa. Golias é o vilão perfeito, feito sob medida para o herói que eles estão construindo para nós, que é Davi. E Davi chega, ele olha aquele acampamento, aquele povo todo assustado, e ele fala: pera lá, vocês estão com medo desse gigante com a armadura do Cavaleiros do Zodíaco? Peraí, vocês são homens ou ratos? E aí os israelitas: somos ratos. E ele: o quê? Não, para, volta! Nós somos servos do Deus vivo. Mas olha como ele escolhe dizer isso. Olha aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Davi disse a Saul que ninguém perca a coragem por causa dele. Teu servo irá combater contra esse filisteu. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar as fileiras do Deus vivo? Por que os autores de 1 Samuel fazem questão de colocar na boca de Davi justamente essas palavras? O que essas palavras representam? O que significa dizer é um incircunciso? Que tipo de xingamento novo é esse? Ele não é como nós. Ele não é judeu. Ele não serve ao mesmo Deus que nós servimos. E porque não serve ao mesmo Deus que nós servimos, ele deve ser aniquilado. E é isso que essa história está contando pra gente. Quando a gente olha por esse lado, a gente percebe que Davi está mostrando para nós como é que você pode olhar para o outro. Por um lado, nós temos os israelitas que estão olhando para essa alteridade, para esse outro, e estão o quê? Apavorados. E nós temos esse herói, feito sob medida pelos nossos historiadores deuteronomistas, que olha para esse pavor e diz: isso não faz sentido. A minha coragem, ela não é minha, ela vem de Deus. E aí, quando ele finalmente decide que ele vai enfrentar Golias, aí tem toda aquela historinha de que Saul coloca nele a armadura dele, o que historicamente não faria menor sentido, porque uma armadura é sempre feita sob medida. Não faz sentido um rei abrir mão da sua armadura por um Zé Ninguém, tá? E aí, muito bem, o filisteu saiu e começou a se aproximar cada vez mais de Davi. Nós estamos aqui ainda no capítulo 17, versículo 41. O filisteu olhou e quando viu Davi o desprezou, porque era jovem, ruivo e bonito. Diferente aqui do capítulo 16, em que Davi não era tão bonito assim. E aí ele olha e fala para Davi: eu sou um cão para que você venha me enfrentar com esses paus? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Gente, isso aqui é ouro. É ouro, guarda isso. O filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E disse a Davi: vem a mim, eu darei a tua carne às aves dos céus e aos animais do campo. E aí Davi responde ao filisteu: você vem a mim com espada, lança, cintara, toda a armadura do Cavaleiros do Zodíaco. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel, a quem você desafiou. E hoje o Senhor te entregará na minha mão. Eu te vencerei, deceparei a tua cabeça, e hoje eu darei os cadáveres do acampamento dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. Toda a terra saberá que Israel tem um Deus,
e toda essa assembleia saberá que o Senhor não salva com espada nem lança, porque do Senhor é o combate, e ele vos entregará em nossas mãos. E aí vem o filisteu Golias, vem em cima de Davi. Davi pega a funda, coloca uma pedra, gira, pá, bem na testa. Gente, essa armadura do Cavaleiro do Zodíaco, vocês tiveram esse boneco do Cavaleiro do Zodíaco? Porque era um horror, você finalmente montava a armadura, não você ia brincar, a armadura caía toda, parece isso daqui. Voltando, por que eu disse pra vocês que isso aqui é ouro? Porque eu falei pra vocês que esse vilão Golias, ele é feito sob medida. Ele nos dá uma noção do que é esse outro, do qual os nossos historiadores deuteronomistas têm medo. O que é esse outro ao qual os nossos historiadores deuteronomistas se opõem? O que é esse outro, tá? Esse outro é o outro que amaldiçoa o povo de Israel em nome dos seus deuses no plural. E Davi é aquele que vai e combate em nome do seu Deus no singular. Toda a terra saberá que Israel tem um Deus. Isso é o puro suco da historiografia deuteronomista. E é por isso que Davi é um herói tão interessante para nós. Porque ele é construído para nos mostrar tudo que poderia ter sido. Quando eu falei para vocês logo no início que a história de Davi ela começa com um prólogo, que na verdade é um epílogo do livro de Juízes, que é: naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia segundo a sua vontade, segundo o seu coração. Esse é o epílogo para dizer era o caos. O livro de Juízes ele existe para nos mostrar que havia um caos, um caldo de caos da ausência da monarquia. Porque a historiografia deuteronomista ela está pautada em dois grandes pilares: centralização da adoração no templo, um único Deus, monoteísmo, esse é o pilar aqui da religiosidade e cultura. E um outro pilar que é o pilar da monarquia, do trono, dessa monarquia que centraliza todo o povo de Israel para obedecer às ordens desse Deus único, certo? Então, o que está sendo colocado aqui para nós, e os historiadores deuteronomistas não gostam de Saul. Então, logo de cara, você percebe que Saul foi uma escolha errada. Eles são extremamente críticos com Saul e os historiadores deuteronomistas não perdoam Saul como perdoam Davi pelos seus escorregões, erros e falhas. Então, quando Saul começa a decair, né, na cena e surge essa figura de Davi, ela surge em contraponto a todo o desequilíbrio de Saul. Saul é apresentado para nós como esse rei desequilibrado, como esse rei imprudente, como esse rei meio maluco. E Davi vem para nós como esse epíteto de um equilíbrio, essa pessoa leal até a morte, essa pessoa leal ao rei, leal a Deus, mostrando para nós de alguma forma que esses historiadores deuteronomistas estão tentando responder essa pergunta, mostrando para você e para mim, que estamos lendo esse livro, o que poderia ter sido se a monarquia tivesse seguido o caminho de Davi. E qual é o caminho de Davi? Que está dito aqui para nós nessa história de Davi e Golias. Esse caminho que está sendo louvado aqui, e que Davi não segue um pouquinho mais para frente, mas que nesse momento está sendo louvado. Não dialogar com o inimigo, não dialogar com o outro. O outro não é para que eu negocie, não é para que eu me alie, não é para que eu converse. O outro é para ser aniquilado sem conversa. E em nome de quem isso é feito? Do Deus vivo de Israel. Pauta dramática que eu gosto. Muito bem. Davi é essa figura heróica que vai fazer parte de todo um imaginário cultural de Israel nessa construção desse reino dos sonhos, desse grande reino dos sonhos, de tudo que poderia ter sido
se Davi tivesse sido esse exemplo a ser seguido. E a história de Davi nos é apresentada nesse tom de exemplaridade. Quando Davi olha para o filisteu e fala, é um incircunciso, eu não vou nem dialogar com ele, eu vou aniquilar em nome de Deus. Davi está construindo para nós um precedente de como você lida com a alteridade, como você lida com o outro. Você tem tanto medo que não dá nem para conversar, porque só a conversa com esse outro pode te desvirtuar completamente do caminho de Deus. Então, o único caminho é aniquilar, em nome de Deus. Agora, qual é a pegadinha? Esse texto está sendo escrito no período do exílio da Babilônia. Faz parte da pegada desses historiadores construir uma imagem monoteísta de Israel. Mas, no momento em que esses fatos estão acontecendo, no tempo histórico em que eles estão acontecendo, Israel ainda não era uma nação monoteísta. Israel era uma nação da qual a adoração a múltiplos deuses fazia parte da sua lógica e Javé era um dos deuses desse panteão. Ele não era o único. Mas aqui para nós, como os historiadores deuteronomistas estão escrevendo essa história e que se tornou cristalizada como verdade, porque a historiografia deuteronomista, ela nos foi apresentada como a verdade da história de Israel. Esses livros, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, eles são apresentados para nós como a verdade sobre a história de Israel. Em nenhum momento a gente é lembrado que aqui a gente está lendo uma escola historiográfica e teológica de Israel, produzida nesse período do exílio e que tem uma maneira muito peculiar de olhar para o outro. O outro é aquele que vem para me destruir. O outro é aquele que vem para me tornar impuro. O outro é aquele que vem para me tornar menos próximo de Deus. O outro é um incircunciso. Ser um incircunciso significa o quê? O outro é uma ameaça para a minha espiritualidade. O outro é uma ameaça para a minha cultura. O outro é uma ameaça que precisa ser aniquilado. Você não conversa. Você não derruba Golias e fala, ei, acabou, beijo. Não, você derruba Golias, você pega a espada, você corta a cabeça dele e você dizima o acampamento dos filisteus. Porque não tem conversa. E isso não é feito em nome de Israel. Porque quando Golias desafiou o exército, ele não estava desafiando o exército, não para os historiadores deuteronomistas. Toda vez que um estrangeiro, um inimigo, desafia o povo de Israel, ele está desafiando o próprio Deus. E ao desafiar o próprio Deus, ele merece ser aniquilado em nome desse mesmo Deus que ele desafiou. Entendem? Essa história aqui é o puro suco da historiografia deuteronomista. E a imagem de Davi, ela está presente na historiografia deuteronomista antes dele ser apresentado para nós e muito tempo depois dele sair de cena. Porque é a sombra desse rei segundo o coração de Deus, é a sombra desse homem que cumpre a vontade do Altíssimo, é a sombra desse homem que sonha com o quê? Com o que Davi sonha? Não sei se vocês lembram da história de Davi. Davi, esse herói que nos é apresentado pela historiografia deuteronomista, ele sonha com um templo, um lugar para colocar a Arca da Aliança, um templo para unificar essa adoração a esse Deus. O templo que é defendido pelos historiadores, pela historiografia deuteronomista, ele é colocado aqui para Davi como sendo esse sonho. O sonho do templo é um sonho de Davi. Davi é o herói perfeito, é o rei perfeito. E ele é perfeito para essa historiografia, sobretudo por ter defeitos. Porque ter defeitos humaniza esse herói e nos aproxima dele de uma forma muito singular.
dentro dessa lógica, a história de Davi e Golias é a história de uma maneira de você lidar com o outro. E essa forma é a aniquilação em nome de Deus. A imagem de Davi é então essa figura exemplar que vai ser usada para a construção de uma possibilidade de visão do outro. Mas ela não é a única. Essa história não é a única que faz uso da narrativa de Davi para defender um argumento. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês uma outra história que também faz uso dessa tradição, também faz uso da figura de Davi para construir uma outra possibilidade de como ver o outro. Até o próximo episódio. Tchau!